Olá, olá pessoal, uma boa tarde para vocês que estão aí no Brasil, um bom dia para quem está aqui no Japão, sejam muito bem-vindas. Esta é a segunda live da nossa Semana na Rotina, estamos falando, Semana da Ordem, perdão, estamos falando sobre ordem e rotina. Sejam todas bem-vindas, que alegria ter vocês aqui. Vamos esperar mais um pouquinho, depois que a gente começa o nosso assunto. Ontem nós iniciamos a semana com uma live fantástica da Richelle. Se vocês não assistiram, vocês ainda têm algumas horas para assistir. Vai estar disponível até às 8 horas aqui no Instagram. Depois vai lá pro Telegram, tá? No nosso grupo Esposa e Mãe Feliz. A Richelle fez uma live onde ela nos falou um pouco sobre o que é a Ordem da Virtude e as consequências de uma vida confusa, uma vida barulhenta e feia para uma criança, e como isso é maléfico para ela, e como nós pais temos culpa nisso tudo. Então sejam bem-vindas aqui. Hoje eu vou continuar esse tema da Ordem da Virtude, explicando como aplicá-la no dia a dia, tá bom? Porque muitas vezes nós aprendemos algumas coisas, só que é difícil entender como que vai aplicar isso, tá? Para quem é novo aqui, tem muita gente nova. Meu nome é Cássia Kawamura, eu tenho 3 filhos, tá? Uma menina de 4 anos, um menino de 2 e um bebezinho de 10 meses. Nós somos uma família educadora, ou seja, eles estudam em casa. E eu tenho trabalhado online e eu faço tudo aqui em casa com eles, né? E nós conseguimos ter uma rotina boa. Parece um tanto difícil, mas eu vou mostrar para vocês que fazendo da maneira certa, sendo ordenada, a gente consegue realizar bem a nossa vocação. Bom, acho que chegou um tanto bom de pessoas aqui. Então vamos iniciar o nosso assunto, tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. A ordem no lar é um dos assuntos mais comentados no grupo do Telegram. Sei que é uma das dificuldades das mães. E a Richelle veio como um presente de Deus mesmo para o nosso grupo, para nos ajudar nisso. Ela, sendo uma terapeuta ocupacional que ainda não tem filhos, tem uma experiência gigantesca. Eu creio que ela sabe de tudo que uma mãe deveria saber antes de ter os filhos. Então ela tem criado um caminho maravilhoso. E eu tô aqui para tentar fazer uma live à altura da dela de ontem, que foi fantástica, tá? Ontem, então, a Richelle nos falou um pouco do seguinte. Eu vou resumir um pouquinho para vocês, para que a gente traga esse assunto na live de hoje. Ela falou sobre a sensibilidade, a afetividade e a inteligência. Olha a Richelle aí. Boa tarde, minha querida. Ela diz assim, que a sensibilidade, ela recebe, a afetividade guarda e a inteligência pensa. Então, essa sensibilidade, ela fala dos sentidos, que são das crianças menores, né, de 0 a 3 anos, mais ou menos, que o mundo delas é sensível, tá? Então, quando nós queremos aplicar uma ordem dentro de casa, nós temos que entender uma coisa. Não basta que nós estabeleçamos alguns horários. Ora, esse horário a criança vai acordar, esse horário ela vai comer, vai brincar e vai dormir. A ordem, ela vem muito anterior a isso. A ordem vai passar por nós, pais, tá? A ordem não vem também de nós, ok? A ordem passa por nós para que ela alcance os nossos filhos. Depois eu vou falar de onde que vem essa ordem. Então, a sensibilidade de uma criança de 0 a 3 anos é o mundo dela, é o mundo que ela vive. Então, quando eu tenho aqui um bebezinho de 10 meses, tenho o Giovanni de 2 anos, tá? Então, ele chora. Adianta eu falar pro meu nenezinho de 10 meses, não faz isso, não bate o pezinho, a mamãe não gosta, isso é feio, né? Eu vou te explicar, porque assim, se você fizer assim, você vai ser um mau menino. Não adianta, ele não vai compreender o que eu falo. Então, a virtude da ordem numa criança, ela vai vir primeiro pelo exterior e pela minha condução. Ele vai vir pela imitação, porque elas são sensíveis. O que eu vou fazer, o que eu vou ensinar para ela, não é nem pelo que eu falo, mas pelo que eu demonstro e guio ela, tá bom? Então, do 0 aos 3 anos, nós vamos ter que entender que essas crianças não são como nós ainda, porque elas não têm as faculdades bem desenvolvidas ainda, tá?
Então, quando vem uma mãe e diz para mim, o meu filho de 1 ano não me obedece, é claro que ele não obedece, porque ele não é capaz de obedecer. A obediência necessita da razão e a criança ainda não tem esta razão, tá? Ela vai vir lá na frente com 6, 7 anos, depois ela vai desenvolver outras faculdades, aí sim ela vai poder obedecer aos pais. Então, uma criança, ela é muito sensível, né? De 0 a 3 anos, esse é o mundo dela. A Richelle também comentou ontem, quando a gente grita com uma criança, o que ela recebe é o medo. E quando nós tentamos educar uma criança pelo medo, nós falhamos miseravelmente. Porque a educação, ela passa pelo amor e não pelo medo, tá? Um bom pai e uma boa mãe é aquele que faz com que o filho tenha a vontade de obedecê-la, porque ele vê no pai uma autoridade que merece ser obedecida. Fala, não, eu vou obedecer ao meu pai porque eu sei que ele é bom. Eu vou obedecer a minha mãe porque ela quer o melhor para mim. Eu vou obedecer a minha mãe porque quando eu caio ela me segura. Porque quando eu choro, ela vem e me acolhe. É por isso que eu vou obedecer a minha mãe, não porque ela grita comigo. Não porque ela me ameaça, não porque ela me ameaça agora jogar os meus brinquedos fora e etc, tá? Essa primeira infância, ela é sensível. Então, sejamos nós sensíveis para perceber que eles ainda não são capazes de certas coisas e nós devemos cobrar dele o que eles são capazes de nos oferecer, tá? Se eu peço algo ao meu filho que ele não é capaz de cumprir, a culpa é de quem? A culpa é minha, não é dele. A culpa é minha que não sei olhar para ele, prestar atenção às necessidades dele, tá? Então depois ela fala sobre a afetividade, que vem a partir dos 3 anos, que ela tem memória desses sentimentos, e aí sim eles começam a negociar com a gente. Que acontece com a minha filha que tem 4 anos. Não, mãe, eu não quero tal coisa, eu não gosto. Né? Ela já sabe um pouquinho do que é bom para ela e do que não é. Aí nessa fase, eu tenho a capacidade de conversar com ela e explicar as coisas um pouco melhor. E é uma fase maravilhosa, tá? Onde eu não vou evitar a minha filha de maneira alguma. Para que eu coloque uma ordem dentro de casa, eu tenho que primeiro cativar os meus filhos, para mostrar para eles: olha aqui, meu filho, essa ordem que eu estou te dando é porque eu te amo, tá? Funtoshin fala, só pode mandar quem antes aprendeu a obedecer. E nós obedecemos a uma ordem que é divina. Então eu cobro a obediência dos meus filhos porque eu sou obediente a um Deus. E porque Deus me confiou a guarda desses filhos, o cuidado desses filhos. Então quando eu cobro a obediência do meu filho, eu digo para ele, meu filho, me obedeça, porque eu sou obediente a Deus e eu sou responsável pela tua educação e pela tua salvação, tá? É do divino que vem essa ordem. Lembra que eu falei que a ordem passa por nós? A ordem vem de Deus e nós somos a autoridade de Deus dentro da nossa casa. Então, a partir dos 3 anos, nós podemos já conversar melhor com essa criança, mas eu preciso ainda estar sensível ao que ela é capaz ou não é capaz de fazer. Se a minha filha diz que não pode, é muito simples. Eu vou até ela e explico por que não pode, porque agora ela já tem 4 anos. Ela já está um pouquinho mais desenvolvida. E como que eu vou fazer isso? Existem algumas situações que eu vejo que os pais falham miseravelmente que poderiam ser resolvidas de modo muito simples. Eu falo, Kimberly, guarde os seus brinquedos, né? Eu dou uma ordem para ela, guarde os seus brinquedos. Não, mamãe, eu não quero guardar agora. Eu tenho 2 opções, né? Ou eu grito com ela, falo, guarda logo esses brinquedos. Já mandei para você e você sabe que é a mamãe que manda aqui. Aí o que vai acontecer? Vai vir um choro e depois vai vir um peso na consciência da mãe, porque a mãe briga, grita, depois pesa na consciência, tá? Criança de 1 ano, a mesma coisa. Presta atenção, vai guardar o brinquedo, criança de 1 ano. Quem que é o exemplo dentro de casa? Os pais. Então, eu vou à frente e mostro. É assim que guarda os brinquedos, tá? Só pode mandar quem sabe obedecer. Só ordena quem já conhece a ordem. Então, eu vou à frente. Filha, vamos guardar junto comigo? Vamos? Então, eu pego o brinquedo. É aqui que eu guardo, tá? Vem, eu te ajudo. Vem, você me ajuda. Então, nós nos ajudaremos agora. Estamos aqui juntos, tá? E você pega e guarda. Você é o exemplo e você vai à frente. Adianta você ficar gritando com a criança, vai, faz, se você nunca parou para sentar e explicar
como que é que essa tarefa se dá? A gente tenta muitas vezes descontar os nossos defeitos nessas crianças, né? Às vezes você mesmo já está estressada, já está cansada e quer que as coisas se resolvam de uma hora para outra e manda a criança fazer tal coisa, já manda com uma voz ríspida, já manda com uma cara feia, e quando a criança chora, você se incomoda. Sabe por quê? Porque você vê na criança o seu defeito refletido. Porque quando a criança diz que não quer, você reconhece que foi uma autoridade mal utilizada, que foi um comando mal feito. Aí você se frustra. E você desconta em quem? Na criança. Então a culpa é de quem? A culpa é sua. A culpa é nossa que não temos a capacidade de sentar e ordenar as coisas, de guiar as coisas, de olhar a necessidade dessa criança. Tá bom? Depois, a Richelle fala sobre a inteligência, que esse assunto eu prefiro tratar na próxima live, porque até lá vai percorrer um carrinho maior, tá bom? Então nós falamos também ontem sobre o mundo feio, o mundo agitado, que deixa a criança desordenada, tá? E eu anotei alguns tópicos aqui que eu vou tentar falar tudo, não sei se vai dar tempo, né? Quando nós temos uma criança onde ela vive nesse mundo desordenado, né? Onde ela acorda e seja o que Deus quiser, onde ela não tem horário para comer, onde ela não sabe onde que ela vai dormir. Tem crianças assim, que acordam numa casa um dia, vai dormir na casa da avó do outro, vai dormir na casa do tio, e ela não tem um lar, ela não tem uma raiz, tá? Então, como que essa criança vai ser um adulto feliz? Como que essa criança vai ser um adulto que gera frutos se ela não tem nenhuma raiz? Se ela não sabe para o que ela veio, se ela não sabe de onde ela veio, se ela não sabe para que ela serve, se ela não sabe o valor que ela tem. Que tipo de adulto eu estou criando dentro da minha casa? Então, nós precisamos criar uma raiz na criança, onde ela vai saber o que ela é, qual é a importância dela. Quando um filho vem até mim e pede, mãe, me dá um colo. Mãe, eu quero um colo. As crianças pedem colo. A minha filha de 4 anos ainda pede colo. Eu falo para ela, vai para lá, eu estou ocupada. Depois você vem aqui, vai brincar, vai assistir um desenho. Aí você põe lá o que a Richard tá falando, aquele maldito Baby Shark que você põe pra criança assistir, para que ela fique abobalhada, para ela fique distraída. Você tá falando para ela, você não é importante. Sabe a ordem aqui de casa? Você vem lá por último, você não importa aqui. A ordem sou eu, os meus deveres e depois talvez você. Essa é a ordem que você diz pro seu filho quando você o despreza, quando você rejeita, distrai a criança e taca ela lá pro canto. É esse o adulto que você vai criar. Um adulto que viu na mãe dele, na mulher que diz que o ama, que ele não é tão importante assim. Então, nós precisamos pensar uma coisa. Se nós não temos capacidade de doar um pouco do nosso tempo agora para os nossos filhos, nós não teremos o direito de cobrar nada deles no futuro, porque nós não fomos capazes de amá-lo agora. Tá? Criança não foi feita para ser distraída, criança foi feita para ser educada. E esses desenhos abobalhados, o que eles vão fazer com a sua criança? Vai deixar uma criança estressada, uma criança que dá birra, uma criança que não quer brincar com ninguém, uma criança que não sabe conversar, uma criança que quando sai, fica pedindo, eu quero desenho, me dá o seu celular, me dá o meu tablet, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero jogar uma bola. Aí o que acontece? O que a mãe fala? Essa criança é muito chata. O meu filho é insuportável, não sei o que eu faço com ele. Sabe o que você faz com ele? Você educa ele. Você ordena ele no mundo para que ele saiba o que ele deve cumprir. Se você não tem a capacidade de mostrar para ele o quanto ele vale, o que ele deve fazer, ele não vai saber. Tá? As crianças vêm ao mundo dentro de uma família porque essa é a ordem que Deus quis. A criança nasce dentro de uma família para que ela seja educada pelos seus pais. Essa é a ordem das coisas, tá bom? Nós obedecemos a Deus e os filhos obedecem a nós porque nós obedecemos a Deus. Nós temos um valor diante dele e os filhos devem reconhecer o valor deles também diante deste Deus. TV é babá? TV não deve ser babá, porque TV não cuida de ninguém. TV distrai. E não é só os malefícios que a TV traz, mas o que essa criança está perdendo. O que você está fazendo que é mais importante do que criar essa criança? O
que uma mãe deve ser? Uma mãe deve ser mãe. Antes de qualquer outra coisa, a mãe deve ser mãe, porque o filho necessita de uma mãe. O filho não necessita de uma grande escritora lá fora. Não, ele necessita de uma mulher que está ali para dar o sustento para ele. Ah, mas eu não tive, a minha mãe trabalhava. Tudo bem, você é capaz de mudar agora. Se você não recebeu o que era bom, faça você o bem, porque essa criança merece. Tá bom? Então a criança necessita essa raiz firme. Sabe por quê? Porque senão a gente vai criar aquele adolescente que é o seguinte: é um adolescente vazio, onde tudo é tedioso. Porque não faz sentido o ambiente onde ele vive, não faz sentido, tá? Aquela criança que acorda, né? Que não consegue conversar, que o pai não conversa, não olha no olho dela, que não mostra pra ela: meu filho, eu estou aqui, você pode conversar comigo, tá? Eu estou te ajudando a entender este mundo. Ele vai se tornar um adolescente onde nada tem graça, onde ele passou a vida recebendo uns estímulos lá da televisão, que era babá. Aí ele não consegue conversar com os pais, ele não consegue dizer o que ele sente, ele não consegue dizer para as pessoas onde é que ele quer ir. Sabe por quê? Porque ele não foi ensinado, ele não foi educado, ele não foi ordenado no mundo. Não teve um pai e uma mãe para dizer para ele aonde ele deve ir, qual que é o valor dele, tá? Aí tudo que vier contra ele o afeta demais. Nós temos essas crianças que são deixadas de canto, educadas pela TV, e também muitas crianças que são, digamos assim, o padrão da casa, né? As crianças ditam tudo. E os pais querem dar tudo porque acham que amam os filhos. Não, eu vou dar tudo para ele porque ele é um filho único e eu amo ele. O amor, ele impõe limites. O amor, ele é livre. Mas nem toda liberdade implica o amor. Então, quando um pai educa um filho, ele impõe limites. E ajuda a criança. A criança está batendo o pé lá na sala, né? Meu filho de 2 anos está batendo o pé na sala. Quebrou um brinquedinho dele, está irritado. Eu vou até ele, olho no olho dele, seguro a mãozinha dele e falo: meu filho, não faz. É feio, tá? Vamos fazer outra coisa. Isso é importante. Quando a gente tem uma criança que está irritada, que está decepcionada e frustrada com alguma coisa, uma criança pequena que ainda é sensível, nós vamos até ela e acalmamos ela e dizemos: tá tudo bem, né? Você distrai ela, vamos fazer outra coisa. Adianta eu ficar ali com meu menino de 2 anos, não faz, não bate o pé, porque não sei o que, e a criança já tá estressada, não tá ouvindo nada que eu tô falando? Não. Eu vou lá, acalmo ela, tiro ela dali, pronto, resolveu o problema. Às vezes a nossa preguiça em sentar e orar no olho e educar vai causar um caos enorme por vários minutos. Uma criança chorando, um pai irritado, aí vem grita, aí vem palmada e depois vem arrependimento. Só que o que foi dito não volta atrás, né? A palavra dita vai ficar guardada. O grito dado ficou guardado. Às vezes é muito pior um grito de humilhação, né? Um pai humilha um filho do que um tapa no bumbum, né? Nós sabemos quando a pessoa grita com nós, isso nos fere aqui dentro. E quando nós somos humilhados, nós reagimos. Ou nós ficamos com uma cólera, ou nós nos tornamos melancólicos, ou nós ficamos envergonhados. Há uma reação na humilhação. Então, sempre que nós gritarmos com os nossos filhos, quando nós saímos da nossa ordem, do nosso eixo, nós estamos causando uma ferida, abriu-se um buraco. Portanto, algo está vazio e ele vai tentar preencher isso de alguma forma. Tá bom? Infelizmente é verdade. Sim, infelizmente é verdade. Então, a falta de missão, né? A falta de missão que eu digo assim, quando nós não dizemos para a criança: olha, meu filho, eu sou sua mãe, estou aqui para te educar para o seu bem. Eu estou aqui para te ordenar nesse mundo. Ela não vai saber qual é a missão dela neste mundo e, portanto, vai ser uma criança tediosa, uma criança triste, uma criança que não sabe caminhar. A criança, ela ainda não é capaz de amar, né? Porque amar, ela é uma decisão e ela não pode tomar essa decisão. Então, nós temos que amar esta criança para que mais para frente ela tenha essa autoestima, tá? Preste atenção. Amar agora essa criança para que no futuro ela tenha uma autoestima. Sim, que ela se ame primeiro.
para que ela possa amar aos outros, para que ela possa me amar. Eu devo ter uma autoestima para que eu possa estimar ao próximo no futuro, né? O que nós temos na Bíblia? Amar o próximo como a ti mesmo. Como que eu vou poder amar o outro se eu não me amo? Se eu não sei o quanto eu valho? O quanto eu valho dentro da minha casa e o quanto eu valho para Deus? Então é essa educação, é essa ordem que nós vamos colocar no coração dessa criança, dos nossos filhos. É esse nosso dever primordial, tá? É bom ter um horário de comer, de dormir? Sim. Mas como que eu vou mostrar para ela que esse horário que eu estabeleci é bom para ela se eu não disser, olha, eu faço isso por amor e porque eu quero o seu bem maior? Tá bom? Então a ordem, nós pensamos, pensa em ordem e rotina. Vai ter um calendário, vai ter um schedule onde eu vou colocar todos os horários e nós vamos cumprir. Não. Eu me ordeno, eu sei o meu lugar. Qual que é o tema de hoje? Que uma mulher ordenada é uma mulher realizada na sua vocação. E de fato é, porque eu sei o meu valor. E eu, quando sei o meu valor, eu sei o que eu devo passar para os meus filhos. E eu sei que quando eu ordeno algo é porque eu sou capaz de cumprir. Quando eu encerro uma ordem para os meus filhos, eu não vou me frustrar, ainda que eles chorem. Porque eu sei que é para o bem deles, que é para um bem maior. Porque eu estou cumprindo a ordem que Deus deu, que é de educar essas crianças, tornando elas pessoas com uma autoestima, uma pessoa confiante que seja capaz de amar o próximo. E isso nunca vai acontecer se eu deixar que ela seja criada pela televisão, pelos tios, pela escolinha e etc. As pessoas podem não deixar que as crianças morram por aí fora, mas quem educa sou eu, a mãe e o pai, porque eu amo estes filhos ao ponto de dar a minha vida. Quem lá fora está disposto a fazer o que eu estou disposta? Ninguém. Eu dou a minha vida por eles. Essa é a ordem que Deus pediu e essa é a ordem que Deus quer. Então, deixa eu passar para outro tópico aqui. Não basta ensinar o que não pode, tá? Nós temos as nossas crianças aí. Então, quando eu falo, não põe a mão aqui, não sobe nesse banco, não vai lá fora, não abre a porta, não atravessa a rua. Adianta eu ficar falando, não faz. Eu tenho que, no lugar do não, eu tenho que colocar uma luz. Eu não posso dar simplesmente um problema. Eu tenho que dar uma solução. Meu filho, vem aqui com a mãe. Tá vendo esse aqui? Não faz, porque você cai e machuca e dói. Não atravessa, é perigoso. Mamãe está aqui com você, tá? Então não é não. Nós temos que dar um tempo e explicar qual é a necessidade dessa criança. Se eu não posso fazer isso, o que eu posso fazer? Eu vou ficar o dia inteiro falando não pode. Mas que vida é essa? Nós precisamos ordená-las para fazer o bem, não somente reprimir o que é mal, mas fazer o bem. E eu sou o exemplo que vou à frente, tá? Sobre o castigo, tá? Fulton Sheen fala assim, somente aquele que ama pode punir. Preste atenção nisso, olha que forte. Somente aquele que ama pode punir. E eu amo os meus filhos e por isso, se necessário for, eu aplicarei uma punição. Porque eu não quero criar filhos desregrados no mundo. Eu quero criar filhos que saibam seus limites, saibam até onde eles podem ir para que não afetem os outros, para que sejam pessoas virtuosas. A autoridade dos pais, ela não serve um bem para mim mesmo, para si mesmo, tá? Eu tenho a minha autoridade de mãe sobre o meu filho, mas essa autoridade não serve para que eu me sinta empoderada diante dos meus filhos, para que eu os humilhe, para que eu dite ordens à torta e à direita. Não. A minha autoridade, ela veio de Deus para que eu faça o bem a estes pequenos, tá? A minha autoridade, a minha responsabilidade, a ordem que eu sou capaz de dar, ela é para causar o bem neles, não para causar o bem a mim mesma, tá? Consequentemente, causando o bem neles, eles serão pessoas bem estruturadas, aí sim, eles farão bem tanto para mim quanto para a sociedade onde eles vivem. Há dois tipos de ordem, né? Há duas disciplinas que nós temos que aplicar com os nossos filhos. Uma que é exterior e outra que é interior.
E a regra exterior, ela deve vir submetida à regra interior, porém deve antecedê-la. Explico. A regra exterior é aquela que nós vamos aplicar num quadro, num horário estabelecido. Nós temos uma regra exterior, com horário para dormir, com horário para fazer atividade, um horário para estudar. É bom que haja isso, né? Porque a criança ela se sente segura, sabe o que vai acontecer. E eu, mãe, também posso me planejar melhor. Mas é possível fazer isso com bebê, com criança pequena? Sim, é possível, desde que nós sejamos dedicadas. É preciso doar um pouco a mais para estabelecer uma ordem. Aí, depois que a ordem está estabelecida, nós podemos viver mais tranquilos. Então, é necessário um esforço maior no começo, tá? Então, essa é a ordem exterior. Onde eu vou dizer para o meu filho, você tem horário para fazer certas coisas, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você deve fazer isso aqui e não isso. Isso é bom, isso é ruim, né? Isso é feio. É bom que você faça isso. Então, essas são as ordens exteriores. Que eu devo falar desde quando? Desde sempre. Eu falo com o meu nenenzinho pequeno. Não é uma explicação longa, é uma explicação breve. Breve e necessária. Bateu? Não faz, é feio. Fez algo de bom? Que bom, meu filho. É isso aí. Basta, tá? A Richelle comentou isso ontem também. Feio e bonito. Basta. Não precisa fazer longas explicações. Meu filho não bate, é feio. Meu filho não grita, é feio. Pronto. E o que é bom é belo. E o que é bom é de Deus, porque Deus é bom e Deus é belo, tá bom? Simples assim. Então, a interior, ela é aquela que vai necessitar da razão. A ordem interior necessita de uma consciência. Aí, a ordem interior vai fazer com que a criança queira submeter-se à ordem exterior. Mas se a criança só adquire isso aqui, lá pelos 6, 7 anos através da razão, e depois lá pelos 12 anos depois com a inteligência, como que eu vou aplicar isso? Eu vou deixar para educá-lo, para estabelecer uma ordem quando ele tiver crescido? Não. Nós vamos ensiná-lo a viver dentro de uma ordem exterior, ainda que ele não saiba a necessidade disso, tá? Depois ele vai compreender. Porque é assim que funcionam as coisas. Primeiro, eu ensino ele a falar, ele a balbuciar, ainda que ele não saiba o significado das palavras. Eu ensino ele a escovar o dentinho, ainda que ele não saiba por quê. Eu ensino ele a lavar o corpo, a cabeça, ainda que ele não saiba a necessidade de estar limpo. Eu não vou esperar ele ter a idade da razão para ensinar tudo para ele. Não, eu ensino agora a ordem exterior e vou plantando no coração dele essa ordem interior através do amor. Porque quando ele tiver a razão e a consciência, ele vai entender. Ah, é por isso que a mamãe pedia para mim guardar os brinquedos. É por isso que a mamãe sempre falou para mim não colocar a mão aqui. É por isso que a mamãe cuida de mim. Porque ela me ama. Aí sim, a ordem interior será submetida à ordem exterior e os filhos terão admiração pelos pais e vão querer obedecê-lo. Tá? Não vão me obedecer porque eu sou chata com eles, porque eu grito, porque senão eu bato. Não. Eles vão entender. Essa mulher me ama e eu quero obedecê-la. Essa mulher me ama porque ama a Deus. E eu vou obedecê-la para obedecer a Deus. É essa ordem dentro da nossa casa que deve ser primeiro estabelecida, primeiro colocada. Eu me ordeno, eu sei do meu papel e eu sei o que eu devo passar para os meus filhos. Aí sim a minha vocação ela é feliz. Aí sim eu me encontrei. Aí sim eu sei aonde eu devo seguir. Então as dificuldades não virão. Desculpa, as dificuldades virão, mas eu não me frustrarei. Eu saberei guiar essas crianças pelo caminho certo. Eu vou saber ordená-las de modo que eles saibam amar um aos outros e saibam amar a mim. Não ficou mais bonito? Assim não é melhor do que a gente ficar evitando criança, dizendo o tempo todo, criança só enche o saco, criança só chora. Eu não entendo o que esse menino quer. Você não entende porque você está fora da sua ordem. E a culpa não é da criança, a culpa é sua, tá? Minha criança, meu filho da birra é mal educado. E o que você tem feito para arrumar isso? Você senta com ele, você conversa com ele, você vê a necessidade dele, sabe ordenar ele na vida? Se você não é capaz disso, sinto muito, ele vai ser estressado, irritado mesmo, porque ele quer ajuda. A criança, ela gosta de ordem, ela gosta que a mamãe fale, filho, é hora de comer, é hora de escovar os dentes, é hora da gente fazer a leitura e dormir.
As crianças são felizes com uma rotina. Elas pedem isso, elas pedem socorro. Me ajuda a viver neste mundo que é um caos, tá? O mundo, ele é desordenado, ele começa e termina e eu não sei o que eu faço. Mas tem uma mãe aqui que me guia, tem uma mãe que me ordena. Ah, como eu amo essa mamãe, tá? Esse é o nosso papel. Então, quando nós sujeitamos as crianças a este mundo feio e barulhento, que a Richelle disse ontem, o que nós temos? Crianças irritadas, crianças chorosas, crianças tristes mesmo. Quantas vezes eu vejo aí, a gente sai em algum lugar, os pais não são capazes de olhar para a criança, o tempo todo aquele maldito celular na mão, e a criança pedindo atenção, e a criança chamando, aí a criança começa a fazer birra, por quê? Porque ela quer atenção, e o que o pai faz? Fica quieto, não vou sair mais com você, você não me obedece, você não presta. Muito bem, você está arruinando a sua criança, você está acabando com a sensibilidade dela. Se ela é só sentimentos, quando você grita com ela sem motivo algum, quando ela pede atenção e você devolve uma pedrada, você está ferindo essa criança de um modo que pode ser irreversível. Você vai criar um adulto ferido, um adulto que não vai querer ter filhos, um adulto que não vai confiar nas pessoas, um adulto que vai dizer: eu não quero ser mãe, sabe por quê? Porque ser mãe é ruim. A minha mãe sempre gritou comigo, a minha mãe não me dava atenção. Você está causando um dano e você vai ser cobrada por isso, tá? Você vai ser cobrada por isso. Você é responsável pela salvação dessas almas. E se você não está fazendo isso, sinto muito. Você não está fazendo o que deveria, tá? Você está no lugar errado. A sua ordem está errada. Nós temos uma ordem lá no grupo, qual que é? Que a gente sempre comenta. É Deus, o esposo, os filhos e as coisas. As coisas estão depois. As pessoas primeiro. E as pessoas, o nosso amor, a nossa vida. Se nós não somos capazes de dar a nossa vida pelos nossos filhos, tá errado, tá? Os filhos valem a nossa vida e valem muito mais. Eles são almas para Deus. E nós devemos ordená-los no caminho certo. Vamos lá. Já falei sobre a correção. A ordem dentro do lar, eu preciso falar disso, ela consiste em quê? Em cada um realizar o que lhe cabe, tá? Então, a minha autoridade de mãe, ela impõe limite às vontades dos filhos segundo o amor. Então, a ordem dentro de casa, ela também passa pelos papéis, tá? O esposo tem um papel, a mãe tem um papel e os filhos também têm um papel deles. E acima de todos esses papéis existe Deus, que é a ordem de tudo, que é de onde vem a minha autoridade, né? Que é de onde vem as nossas vidas. E a ordem para a qual nós somos submetidos e para a qual voltaremos. Então, cada um deve cumprir bem o seu dever dentro de casa. Se eu não cumpro o meu papel de mãe, tá? Se eu estou fora da ordem das coisas, se eu deixo que os meus filhos sejam criados aí pela TV, né? Pelo maldito Baby Shark, se eu não cuido do meu esposo, se a ordem está toda invertida, aí as coisas vão ficar cada vez piores, porque se eu não faço meu papel, alguém vai ter que fazer. Se eu não ocupo o meu lugar de mãe, alguém ou alguma coisa vai ocupar. Alguém lá fora, alguém que não ama os meus filhos, essa televisão maldita, que não sabe educar para nada, vai tomar o meu lugar de mãe. E não adianta eu chorar depois na adolescência quando eles virarem as costas para mim e forem embora no mundo. Ou quando eu falar alguma coisa para eles, eles me retrucarem. Falar, você não tem autoridade sobre mim. E de fato não terei. Porque eu não fui capaz de me doar para eles. Eu não fui capaz de mostrar para eles o quanto eu os amo. Eu não fui capaz de exercer a minha autoridade. Então eles não saberão me obedecer, porque eu não estive no meu lugar. A ordem também passa pelo nosso papel. A ordem está no lugar, é estar no seu lugar. O meu lugar, aqui na minha casa, é de mãe e esposa, tá? Eu sou a mãe dessas crianças, eu sou a esposa do meu marido e esse é o meu dever. O que eu vou fazer de mais importante? Nada, tá? Nada. Se eu não ocupo esse lugar, alguém ou alguma coisa ocupará. Lembre-se disso, se você não está sendo a mãe ideal para essas crianças, elas vão buscar este carinho, este afeto em outro lugar, tá? Aí você vai ter depois uma criança que não consegue conversar com você, que não olha no seu olho, que não te confia nada, tá? O que eu falei? Criança
frustrada. Adulto, frustrado. Culpa de quem? Sua. Existe uma ordem que auxilia a ordem dos pais, que é a ordem divina, tá? Então, a autoridade que eu falei, ela não começa de nós, tá? Ela começa de Deus. Deus tem uma autoridade. Funtuchin também fala disso. Os 10 mandamentos, eles mostram a ordem das coisas e mostram a nossa autoridade diante dessas crianças. Os 3 primeiros mandamentos remetem a Deus. E o 4º remete a quem? Aos pais. E depois, os demais são referentes ao próximo. Então, nós amamos a Deus sobre todas as coisas, né? Não levantamos o seu nome, vamos cumprir os nossos deveres na Santa Missa e devemos obedecer quem? Depois os pais. Os pais são a imagem de Deus, a figura da ordem dentro do lar. Esse é o nosso valor. É dessa maneira que nós vamos ordenar os nossos filhos. Então, não pensemos nós que, eu estou aqui como mãe, já sei de tudo e vou mandar essa criança fazer isso, aquilo. Não. Nós devemos primeiro obedecer uma ordem para depois poder cobrá-la. Mas que autoridade eu terei diante do meu filho de dizer, faça isso, se eu sou incapaz de obedecer aquele que me criou? Né? Como que eu vou cobrar a obediência? Como que eu vou exercer essa minha autoridade? Se eu mesmo não as cumpro. Eu não tenho autoridade para cobrar, se eu não sou capaz de exercer. O que a gente falou no comecinho? Só pode ordenar, só pode mandar quem antes aprendeu a obedecer. E se eu sou capaz de obedecer, aí sim, eu sou capaz de ordenar essas crianças. E essa ordem, ela deve seguir um valor moral, tá? Um valor moral. Não basta que eu fique falando para as crianças, faça isso ou aquilo. Eu vou guiá-las para o bem, tá? Filho, você vai fazer isso porque é bom para você. Filho, você vai fazer isso porque eu te amo. Essa criança vai criar um valor moral, tá? Essa criança vai saber para onde caminhar. Deixa eu ver quanto tempo de live, se dá para falar mais um pouquinho. 37 minutos. Ok, dá pra gente falar mais um pouquinho, tá? Vocês estão mandando perguntas aí, né? Olha, deixa eu falar sobre a obediência, tá? A obediência é um ato de concordância entre a ordem da razão e a vontade de submeter-se. Então, a verdadeira obediência, ela não existe nessa primeira infância. Não adianta eu querer... E os 20 minutos? Pois é, né? Tô seguindo a Richelle, me perdoe. E na primeira infância não vai existir obediência, porque eles não são capazes de obedecer. E nós precisamos ter essa paciência e essa inteligência para discernir. Meu filho não é capaz de obedecer, então eu preciso guiá-lo. Como que eu vou fazer isso? Pegando na mão, olho no olho, paciência, tá? Tá tudo desordenado aí na sua casa? Às vezes não é nem porque não há um horário, tá? Estabelecido pelas coisas. Às vezes é porque você não sabe qual a necessidade da sua criança. Preste atenção. A sua criança dorme bem? A sua criança come bem? A sua criança está limpinha, bem higienizada? A sua criança tem uma ordem na vida dela? Se ela não tem isso, você precisa dar um passo atrás e ordenar isso primeiro, para depois você cobrar as outras coisas dela. Sabe por quê? Porque uma criança que não dorme bem é uma criança irritada. E se você não põe a sua criança para dormir? E se ela chora e você grita com ela? Você nunca vai ter paz na sua vida, nunca mesmo. E a culpa não é da criança, ela quer ter uma vida regrada, só que ela não sabe como. Uma criança quer comer e quer dormir, só que ela não sabe fazer isso sozinha. Então, se ela não tem isso, ela é irritada, tá? Pensemos nós, eu não sei, tô aqui, eu sou muda, né? Sou muda. E eu quero, eu começo a chorar, quero comida. A pessoa vem e me põe quem? Baby Shark. Não, eu não quero Baby Shark. Tá, eu vou ficar uns 15 minutos ali vidrado nessa besteira. Vou ficar um pouco abobalhada aqui. Daqui a pouco eu tô com fome. Não, mas eu não quero isso. Você começa a chorar, eu tô com fome. O que a criança faz? O que a mãe faz? Troca o desenho. Não, eu tô com fome, eu quero dormir. Então, deixa eu pôr outro. Pronto, você tá criando uma criança irritada, você não presta atenção, você não sabe ordenar, você não sabe reconhecer as necessidades do seu filho. E é por isso que a sua vida tá um caos, é por isso que essa criança chora. Porque você não é capaz de olhar para ela e ver as necessidades dela, tá? Por que
que eu implico com a TV? Porque a TV serve para distrair criança, para que a mãe faça outras coisas importantes, mas não existe nada mais importante do que educar essa criança, tá? Então, prestemos atenção. A criança, se ela quer dormir, nós devemos aprender a conduzir um sono e levar essa criança para dormir. Aí sim, ela vai estar descansada e vai querer brincar. E quando ela quiser brincar, você brinca com ela. Quando ela pedir colo, você dá colo para ela. Mãe, eu quero um abraço. Então você abraça essa criança, tá? Imaginamos nós, é bom ser evitado o tempo todo? Eu chego no meu marido, quero um abraço, né? E ele fala, não, vai pra lá, tô estressada. Não, peraí, eu tô fazendo não sei o quê. Não. É ruim, não é? Imagina pra uma criança que é toda sensibilidade. Qual é o afeto que nós estamos criando com ela, tá? Criança quer brincar com você? Brinca. Para um pouquinho, não é pra ficar o dia inteiro brincando, não. Mas senta um pouquinho com a criança. Enche o potinho de amor dela. Quem tá lá no grupo sabe que eu falo disso. As crianças, eu descobri com o tempo que não adiantava eu querer fazer as coisas de casa. Eu tenho uma rotina, tá? Aí eu quero fazer essa rotina, cumprir ela meticulosamente. E quando chega um filho até mim, não. Espera um pouquinho. Senta aqui um pouquinho, vai brincar lá sozinho. Porque eu preciso cumprir a minha rotina. Não adianta, eu não vou conseguir. Essa criança vai chorar, essa criança vai ficar grudada na minha saia. Eu vou lá cozinhar, ela vai estar lá entre as minhas pernas. Por quê? Porque eu não enchi o potinho de amor dela. E ela necessita do meu amor, ela necessita do meu carinho. Para que ela se sinta segura, para que ela se sinta calma, para que ela saiba o valor dela, né? O que eu estou criando aí? Estou criando uma autoestima para que ela seja capaz de estimar aos outros mais tarde. Então nós temos que observar. As crianças têm necessidades e nós temos que ajudá-las a preencher essas necessidades com muito carinho, com muita paciência. Ah, mas dá trabalho. Mas é claro que dá trabalho. Criança dá trabalho mesmo. Criança não sabe ir no banheiro, criança não sabe comer. E é nosso dever ensinar. Não é bom quando alguém tem paciência com a gente, nos ensina algo com carinho? É bom, não é? Então nós façamos também. Alguém teve a paciência de nos criar. Alguém também limpou o nosso bumbum. Alguém também nos ensinou a segurar um garfo, né? E não é somente um valor moral, né? Não é simplesmente porque Deus é bom conosco que nós devemos fazer. Mas é quase que uma dívida, né? Com alguém que nos educou. Nós educamos os nossos filhos bem. Nós devemos ter paciência com eles. Estarmos sensíveis às necessidades dele. Ah, mas eu não tenho tempo para cuidar dessa criança. Essa criança é muito chorona. Já atendeu as necessidades básicas dela? Já encheu ela de amor? Então, se não fez, você não fez tudo, tá? Nós estamos falando aqui essa semana da ordem, né? Eu sei que vocês falam, nossa, mas eu achei que ela ia falar de horários, como que faz para acordar, como se faz para dormir. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas antes, eu precisava ordenar vocês no lugar de vocês, mostrar para vocês qual é o caminho que deve ser seguido. Não adianta estabelecer um horário se eu não sei o que eu devo cumprir, tá? Imagina uma mesa bem bagunçada, sabe? Tem uma mesa bagunçada, cheia de brinquedo em cima, cheia de coisa em cima. E você chega lá, vou arrumar. Só que você não sabe onde guarda e você fica jogando as coisas de um lado pro outro, tá? Ah, isso aqui é pra cá, não, isso aqui é pra cá. Mas quando você tem um lugar onde guardar, esse aqui vai em tal lugar, esse vai em tal lugar. E é rapidinho. Você arruma essa mesa em 2 minutos. Ou senão você tem que procurar um pote para guardar, senão você vai ter que jogar alguma coisa fora, vai ter que sair para comprar uma coisa para guardar as bagunças, tá? Então, antes de estabelecer um horário, antes de dizer para a criança, você tem que fazer isso, você tem que saber o que você deve ordenar e como você deve ordenar. Você deve saber por que você deve ordenar essa criança. E que nós vimos aqui? Que nós devemos criar essas raízes profundas agora, essa ordem exterior, para que elas possam gerar frutos lá na frente. E que a ordem interior dela vai ser por amor. Ela vai ter a razão e consciência de que obedecer é bom. E vai saber o quê? Que a mamãe cuida de mim, tá? Os meus filhos vêm até mim, as pessoas falam, nossa, os seus filhos são calminhos. Não são calminhos. Mas eu os reconheço. Quando eu olho para os meus filhos, eu sei do que eles necessitam. Eu reconheço até o barulho do choro. Eu reconheço até o caminhar. Eu sei até o barulho quando alguém cai, eu sei até quem foi que caiu.
porque eu estou observando eles, tá? Eu estou aqui ordenada no meu papel de mãe. E é por isso que eu sei contê-los. Quando a gente sai para almoçar fora, nossa, vocês saem 5? Sim, saímos nós 5, tá? Eu, meu esposo e as 3 crianças para jantar, para almoçar fora. Nossa, e eles não querem matar a garçonete, não quer furar um outro com garfo? Não, não. Porque eu estou atenta às necessidades deles, né? E dentro de casa, eu já comecei esse trabalho. Dentro da minha casa, há uma raiz firme que me deixa levar essas crianças lá fora. E socialização, cara, se você não vai para a escola, não vai. Associação, que socialização é essa? A criança deve aprender a amar e se ordenar dentro de casa. Eu a preparo aqui dentro do meu lar, com o meu amor, porque a família é o único lugar onde a criança pode ser educada através do amor. A família é o lugar onde as pessoas não merecem ser amadas, mas elas são. A família é o lugar onde, através do amor, eu posso curar as doenças, eu posso tapar as cicatrizes, eu vou acabar com todos esses buracos através do amor. Aí sim, com a minha raiz forte, enraizada pelo amor, elas podem ir lá fora e viver como elas querem viver, porque elas já têm um caminho para o bem. Elas sabem para onde devem ir, elas sabem o que devem fazer e realizar, tá? Se não há uma raiz aqui, não adianta eu querer ir lá fora, tá bom? Criança deve ordenar-se dentro da família, para ser capaz de se ordenar lá fora. E quem vai ensinar isso? Eu e meu esposo, mas eu que fiquei dentro de casa, né? No meu esposo, eles veem o quê? No meu esposo, eles veem a imagem do sacrifício do homem que está lá fora trabalhando para que a mamãe possa estar aqui dentro. Ah, mas a mamãe que trabalha. A mamãe que trabalha vai trazer essa mesma autoridade, tá? Eu estou lá fora para um bem maior. Eu não posso estar aqui neste momento, mas agora que eu sou para você os olhos de Deus, tá? E você vai realizar a ordem do mesmo jeito. Deixa eu ver que horas são. 47. Eu acho que eu vou ter que encerrar porque eu acho que o neném acordou. Tá? Então, meninas, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco dessa ordem. O que é a ordem, porque nós necessitamos dela, tá? Primeiro é preciso ordenar-se, colocar-se no seu lugar, para depois pedir para a criança ser obediente. E o que a gente falou? Vamos recapitular aqui um pouquinho para quem chegou mais tarde. A criança pequena não pode obedecer. Ela não é capaz disso porque ela não tem as faculdades necessárias para isso. Então nós vamos conduzir a criança pelo exemplo, tá? Exemplo, ela vai imitar e eu vou conduzi-la. Criança tem que guardar brinquedo, então eu vou pegar a mãozinha e mostro. Eu vou pegar a mãozinha e mostro como que escova o dente, como que vai ao banheiro. Eu vou fazer isso todos os dias, com muito amor e muita paciência. Aí vai chegar um dia que ela vai falar, mãe, eu já sei. Deixa eu fazer sozinha. Isso acontece. Eu vejo na minha filha e vejo no meu filho. Porque eles estão seguros. Eu dei a independência que eles podem ter. Eu mostrei para ele, filho, você é capaz, tá? Deixa eu te ordenar aqui no seu lugar. Você é capaz de fazer isso. E eles são confiantes, porque eu sempre estive ali com eles, tá? Às vezes nós nos importamos tanto, né, é o primeiro passo, a gente fica ali boba, né, esperando a criança, estamos ali para dar a mão, se a criança cai, a gente levanta. Não é isso que a gente faz no primeiro passinho? Ah, mas depois dali a gente se desliga, não pode ser assim. Não pode, a gente tem que estar ali para amparar ele em cada passo, em cada tropeção, em cada palavra dita, e é preciso ter paciência mesmo. Né? Eu fico pensando, né, como que é bom a gente ver o desenvolvimento deles pouco a pouco, vai aprendendo a comer, vai aprendendo a falar, e nós podemos enxergar nele a ordem que há em nós, né? Então é isso, pessoal, o neném acordou mesmo, eu vou ter que encerrar essa live por aqui, até que falei demais, eram 20 minutos, né, Shelly? Agradeço profundamente por terem estado aqui comigo. Essa semana é uma semana para que nós possamos ser melhor para a nossa família, através da ordem, nos colocando no nosso lugar e guiando os nossos filhos para onde eles devem ir e para onde esses filhos devem ir. Para a única ordem, para o único bem que existe, para Deus,
tá? É impossível eu falar de bem, é impossível eu falar de verdade se eu não falar de Deus, tá? É de Deus que vem o valor moral, é de Deus que vem o bem, e é para Deus que eu levo essas crianças e pelo qual eu vivo, tá? Sejamos firmes nisso, não há outro caminho. Amanhã teremos mais uma live com a excelentíssima Richelle, lá no Instagram dela, tá bom? Essa live aqui vai ficar salva por 24 horas, vocês podem assistir por aqui, né? Chame as amigas, né? Mostrem para elas um pouquinho do quanto elas são necessárias na vida dessas crianças. As crianças não devem ser distraídas, devem ser amadas. Eu amo vocês também, viu? Obrigada por estarem aqui comigo. E depois esse vídeo vai ficar até o final de semana lá no Telegram. Não deixem de assistir, não deixem de anotar, porque a sua família merece o seu melhor, tá? Você deve dar o seu melhor para sua família, porque é isso que o amor pede. Não sejamos medíocres, não sejamos miseráveis, não nos contentemos em dar pouco. O amor pede tudo, o amor pede a vida, tá bom? Então, é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tenham uma excelente noite. Se vocês tiverem algumas dúvidas, já vou anotando. E na quinta-feira, nós estaremos juntos novamente, no mesmo horário, neste mesmo canal. E na sexta-feira, nós encerraremos a Semana da Ordem, que eu espero do fundo do meu coração mudar a vida de vocês, tá? Muito obrigada, meninas, e até amanhã com a excelentíssima Richelle. Eu escolho tudo, exatamente, eu escolho tudo, eu escolho dar tudo. Fiquem com Deus, meninas. Tchau, tchau.